Vamos conversar hoje a respeito da lição que Deus nos dá através de Êxodo, capítulo 20, versos 5 e 6, Êxodo 34, versos 6 e 7. Êxodo 34, versos 6 e 7. Especificamente em relação a uma promessa que o Senhor Deus fez e que está contida nesses dois versículos como referência. Êxodo capítulo 20, verso 5 diz assim: Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Semelhantemente, em Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7, consta isto. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e em grande misericórdia e fidelidade. Verso 7 do capítulo 34 de Êxodo. Atenção para o que vem a seguir. Que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então aqui está uma característica de Deus no verso 20, no capítulo 20, versos 5 e 6 de Êxodo, e do capítulo 34, versos 6 e 7 de Êxodo. Deus, ele deixa claro que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Ou seja, há uma característica, uma herança aí, até a terceira e quarta geração. Mas o que é isso que nós podemos entender? Isso é descendência do pecado original de Adão. Ou seja, tudo que o homem faz passa para os seus descendentes. Os descendentes do homem é pecador por natureza. Ele não precisa fazer nada para ser pecador. A figura do pecado já está no interior do indivíduo. Já é transmitido por herança aos filhos e descendentes até a terceira e quarta geração. A iniquidade dos pais se transmite aos filhos até a terceira e quarta geração. Não é eu que digo isso. Isso está bem claro em Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7. Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6. No verso 7, capítulo 34 de Êxodo, diz assim, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Por que isso? O que está dizendo isso? Que o pecado original de Adão, o pecado de Caim, ele vem sendo transmitido em geração, por toda a humanidade. E isso deixa sem qualquer dúvida em relação a essa transmissão hereditária. O que Davi disse lá no Salmo 51, capítulo 51, verso 5. Disse Davi: em pecado fui concebido, em pecado eu nasci na iniquidade. Capítulo 51 do Salmo, verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O que Davi está dizendo é que desde o ventre da mãe dele ele era pecador. Mas como que desde o ventre da mãe dele, se ainda nem nascido ele tinha, ele podia ser pecado por causa do que diz o livro de Êxodo, que Deus deixou escrito no livro de Êxodo. O pecado se transmite ao longo de gerações. Deus fala em terceira, quarta geração é transmitida pecado dos pais. É herança pecaminosa. Mas isso não é uma característica que não possa ser eliminada. Essa característica da iniquidade que é transmitida de geração em geração, ela pode ser quebrada, essa maldição. Ela pode ser eliminada da vida do indivíduo. Pode ser quebrada. Através do quê? Daquilo que Deus recomendou lá em Deuteronômio, capítulo 28, especificamente no verso 4, em que Deus fala que serão abençoados os frutos do ventre, aquele que obedecer os mandamentos. Deus disse através de Moisés, em Deuteronômio capítulo 28, verso 4, que será abençoado aquele que cumprir os mandamentos, que observar a lei dele.
Então, através da observância da lei de Deus, nós entramos no caminho do perdão, da remissão dos pecados. Mas isso não basta. Nós precisamos, para pagar o pecado, é necessário sacrifício. É necessário, como diz Hebreus, o derramamento de sangue. E esse derramamento de sangue, esse sacrifício, que antes no Antigo Testamento era realizado através dos holocaustos dos animais, de bezerros, de pombos, de outros tipos de animais. E esse sacrifício pelos pecados, esse derramamento de sangue pelo perdão dos pecados, ele ocorreu através de Cristo, com a morte de Cristo na cruz. Então Cristo é o nosso Salvador, o nosso Redentor, a nossa referência. A partir do momento que eu passo a cumprir a lei de Deus, como diz lá em capítulo 28 de Deuteronômio, verso 4, eu passo a ser abençoado. E os frutos do ventre daquele que cumprir a lei de Deus passa a ser abençoado. Então a maldição começa a se modificar. E isso ocorre também, a remissão, o perdão derradeiro e definitivo pelos pecados, ele ocorre através da fé em Cristo. Através da fé no sangue salvador de Cristo, que o sangue de Cristo veio para remir, para perdoar os pecados. Então, há necessidade do arrependimento, há necessidade de observância da lei, dos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20, do pedido de perdão a Deus, e da fé em Cristo Jesus, da fé no sacrifício de Cristo, de observar o ensino de Cristo, os mandamentos de Cristo, quando eu entrego a minha vida a Cristo, que não vive mais eu, como diz Paulo, mas vive Cristo em mim. Eu passo a ser uma nova criatura, um novo nascimento é necessário. E isso através da obediência a Cristo. Então há uma herança de iniquidade que é transmitida desde Adão, desde Caim, mas isso pode ser quebrado através do arrependimento, do pedido de perdão a Cristo e pela fé no sangue salvador de Cristo, pela fé no ensino de Cristo, pelo cumprimento dos 10 mandamentos, o decálogo da em Êxodo 20, pelo cumprimento dos ensinos de Cristo, pela obediência irrestrita a Deus, por deixar o pecado de lado. Isso começa a se modificar. E a bênção de Deus é prometida. Lá em Deuteronômio 28:4, aquele que cumpre os mandamentos dele, aquele que deposita a fé em Cristo, também o Novo Testamento promete, que será salvo, que será perdoado pelos seus pecados. Então vamos crer em Cristo, vamos cumprir a lei de Deus, cumprir os 10 mandamentos lá em Êxodo 20, colocar a nossa fé em Cristo, obedecer a Cristo ao ensino dele, obedecer, arrepender-se do pecado, pedir perdão, não pecar mais, negar o pecado, para que possamos ser uma nova criatura e para que possa essa maldição, essa iniquidade de que falamos em Êxodo 20, capítulo 5, capítulo 20, versos 5 e 6, Êxodo 34, 6 e 7, essa iniquidade que Deus fala que visita a terceira e quarta geração, isso possa ser quebrado, isso possa ser rompido. Então nós precisamos ter essa consciência de que Deus visita a iniquidade do pai nos filhos, a terceira e quarta geração. Então há necessidade de consciência, de arrependimento, de pedido de perdão a Deus, de buscar em Cristo o conserto, da fé em Cristo, de obedecer os mandamentos, obedecer o ensino de Cristo, entregar sua vida, renegar o pecado, para que a humanidade possa se afastar dessa situação de penúria, dessa situação de sofrimento que vive hoje, as gerações possam se reconciliar com Deus. É através de Cristo, através do arrependimento, pedido perdão. Porque desde a época de Adão nós somos herdeiros dessa iniquidade, passando de geração em geração, porque as pessoas lutam em renegar o pecado, em renegar toda forma de comportamento que entristece a Deus. Então vamos voltar a Deus, vamos quebrar com essa maldição, vamos quebrar com essa iniquidade que está passando de geração em geração, que fala Davi, inclusive fala que ele foi concebido em iniquidade, em pecado foi concebido, para que possamos ter uma aliança com Cristo. E por último, eu quero dizer que quando Cristo fala que as criancinhas herdarão o reino de Deus, ele fala em relação ao comportamento. Ele exorta que as pessoas sejam humildes como são as criancinhas.
Porque tenham a capacidade de pedir perdão a Deus e reconhecer os pecados. Tenham humildade, tenham a pureza dentro de si. Busquem a pureza. Ele fala em relação ao comportamento e não em relação à transmissão do pecado, à transmissão da iniquidade, que Deus fala que transmite terceira, quarta geração. Não é em relação a isso que ele fala que as criancinhas herdarão o reino de Deus. Que o reino de Deus pertence às criancinhas. É o comportamento das criancinhas, que ainda o pecado não se manifestou nela. Mas elas herdaram o pecado também original de Adão. Elas também herdaram, assim como Davi disse, que desde o ventre da mãe dele, ele era mau, que ele foi concebido em iniquidade. Então vamos ser como as criancinhas em comportamento. Vamos lutar contra o pecado. Vamos deixar que Cristo venha nos moldar nosso comportamento, através do arrependimento, através da obediência dos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Êxodo 20, através da obediência do ensino de Cristo, dizer não ao pecado e buscar uma vida de santidade, uma vida separada por Deus. E é a hora do arrependimento. Vamos refletir sobre isso. Vamos pedir perdão a Deus, orar, pedir ajuda do Espírito Santo e ler a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e dê um ótimo domingo.